Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo curso de informática para o Detran SP 2019. A banca é a Fundação Carlos Chagas. Deixa eu voltar para o meu canto aqui. Muita gente, quem acha que aqui atrás tem um telão, levanta a mão. Não tem nada disso, olha, isso aqui eu ajusto. Isso é um sistema, muita gente manda e-mail para a gente perguntando qual programa que eu utilizo. É esse aqui, ó, OBS Open Broadcaster. Programa gratuito, código-fonte aberto e tal. Mas depois eu posso gravar uma aula explicando como que funciona essa questão de estúdio. Quem tiver interesse aí, só perguntar. Mas vamos lá para a aula, né? Voltei para o meu canto, eu só fiquei para cá para não atrapalhar o Detran SP, que está aqui onde eu fico. Bom, vamos lá, pessoal. Como vai funcionar a dinâmica desse curso? Prova prevista para o dia 7/7/2019. 74 dias para a prova, na data de hoje do lançamento desse curso. Inicialmente eu havia comentado que seriam apenas 3 aulas, mas depois analisei que a data dá para a gente gravar um curso completo, vai depender da interação de vocês, dos likes, das inscrições, participação, comentários, enfim. Se você quiser participar, a gente vai gravar muitas aulas. Se o pessoal ficar um pouco frio, a gente pula para o outro concurso e vai dar moral para quem está mais no sufoco. Então vai depender daquela interação de sempre, você sabe como funciona. Já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like no final, né? Porque você não sabe se a aula vai ser boa. Vamos lá então, fazer de tudo para que seja proveitosa. Sem muita delonga, já vamos analisar questões. Esse curso ele vai ser mais focado em análise de questões. Separei 97 questões para a gente analisar. Mas não sei se a gente vai conseguir analisar metade disso, 10%, todas. Vai depender de vocês, dessa interação, como eu falei. Vamos lá então para a primeira, depois a gente conversa mais. Fundação Carlos Chagas, 2017. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, melhor da minha mesa para eu rabiscar, porque eu gosto de dar uma rabiscadinha. Polícia Civil do Amapá, agente de polícia. A internet oferece grandes benefícios para a sociedade, porém representa uma oportunidade para atividades criminosas, como fraude e roubo de identidade. Para garantir a segurança das informações, é importante tomar medidas para reduzir seu risco. Com relação a essas medidas, é correto afirmar que... Bom, pessoal, vamos lá. Está falando de internet e riscos. A palavrinha segurança já apareceu aqui, então é segurança na internet essa matéria. Vamos lá. Um firewall instalado no computador evitará as ações danosas de intrusos, hackers e criminosos, garantindo proteção contra roubo de identidade na internet. Assertiva A está bem elaborada, tem tudo para ficar certa, mas está errada por alguns motivos. Bom, pessoal, essa primeira questão eu vou gastar um tempo um pouco maior nela, porque ela vai nos remeter a vários assuntos e a gente vai revisar uma série de coisas para poder resolver mais questões a partir dessa. São questões que eu chamo de questões matriz. Elas servem para desenvolver mais questões. Então vamos lá. Se alguém escutar um galo cantando aí é porque agora são quase 3 horas da manhã já. 2 e uns quebrados. Mas eu prometi lançar hoje o curso, então estamos aqui firme e forte. Vamos com tudo, vamos para cima. Bom lá, pessoal, então eu vou analisar um pouco o que é um firewall. Primeira consideração, a matéria principal que envolve o firewall é rede de computadores. A gente vai tratar um pouquinho mais para o final do curso sobre isso aqui. Ele é um hardware e também pode ser um software. Na verdade, ele é mais software, mais utilizado como software. Inclusive, na cartilha cert.br, vem escrito como firewall pessoal. Por que está escrito isso lá? Porque você geralmente tem o que em casa? Um PC, que é um computador pessoal, personal computer. Então a maioria dos computadores pessoais, principalmente com Windows, vem com firewall instalado. Então é um software. Mas as empresas, para garantir mais segurança, tornar o sistema ainda mais robusto, eles investem em uma peça, em um hardware, uma parte física de firewall, para melhorar um pouco mais a segurança. Então, segunda consideração, ele pode ser hardware e software, pode aparecer na sua prova e muita gente acha que ele é só software e acaba errando essa besteira, então já não erra mais. Terceira consideração, ele tem um gateway. O que é um gateway? Vamos traduzir aqui para o português. Gate, portão, way, caminho. Um portão para o caminho, ou seja, uma porta de acesso. E eu acrescentei uma informação importantíssima, porta de acesso única, o firewall. Ele instalado, ele possibilita uma entrada única para o seu computador. Tudo que entrar no seu computador ou sair passa pelo gateway. É uma porta única com filtros. Ele verifica
IP do pacote. Pacote, vamos aproveitar esse desenho aqui e vamos desenhar um pacote. É isso mesmo, na representação gráfica de redes, geralmente o pessoal desenha uma caixa, um pacote, onde tem o número do IP e geralmente uma porta. Eu citei aqui a porta 25, que é a porta SMTP, uma porta muito utilizada, que é a porta de e-mail, né? Esse protocolo de e-mails é o Simple Mail Transfer Protocol. É um dos protocolos de e-mail para envio de e-mail. Mail transfer, a gente brinca aí, né? Transfer vai transferir, vai subir. Tem o POP que traz para a máquina e tem o IMAP também, os três principais protocolos de e-mail despenca em prova. Esses três protocolos você tem que saber de cor salteado. Mas não vai ser o foco dessa aula agora não, a gente fala disso mais para frente. É só para citar o exemplo da porta. Pessoal, na informática, nessa questão de rede, é muito comum a gente utilizar uma associação de prédio, portaria, porteiro, número do apartamento, para a gente ter um entendimento mais consolidado. Então vamos imaginar o seguinte, o firewall ele é o porteiro de um prédio, onde você, quando vai visitar esse prédio, sofre ali uma revista de documentação no seu corpo e tal, para ver se você pode entrar, se você não vai causar dano para algum morador. Ele vai confirmar se o endereço que você vai deslocar é realmente essa porta aqui que você deseja entrar, se você não vai desviar e entrar em outra porta, e faz uma conferência geral. Basicamente é isso. Mais para baixo, ele trabalha não só a entrada, mas também a saída. Geralmente é o seguinte, eu vou desenhar aqui rapidamente para a gente não tomar muito tempo. Aqui é uma nuvem representando a internet, vou colocar aqui só Inter para a gente ganhar tempo. E do lado de cá, o seu computador. Um bem rapidinho, desenho bem feio aqui, como eu sempre sei fazer, feio demais, só para ilustrar mesmo. Está aqui seu notebook. Quando você, do lado de cá, do lado do usuário, acessa a internet, a visão que o usuário tem, ele enxerga a internet do outro lado e o computador do lado de cá. Ele imagina que é só isso. Porém, aqui no meio, ó, existe a representação do firewall, que é uma parede de fogo. É uma parede mesmo. A representação dela nos desenhos geralmente é essa aqui, ó, uma paredona, para impedir, ou seja, controlar esse acesso, tanto de entrada quanto de saída. Então, se o fluxo está chegando aqui, ó, ele vai parar no firewall. Eu até desenho uma porta aqui assim, ó, para ilustrar melhor, uma portinha, onde ele vai analisar tudo isso que eu já falei e depois vai sair de cá em outra porta e vai para a sua máquina. Avaliou lá e viu que é seguro, ele deixa entrar. E saída? Por que tem essa questão da saída também? O dado tem que entrar, ele tem que sair? Na verdade, existe upload e download, é uma função normal da rede. Também não vamos aprofundar em rede agora, vamos só atentar aqui ao firewall. Ele tem que sair sim. E por que ele tem que controlar essa saída? Imagine que um spyware, aquele software espião, conseguiu invadir sua máquina e tem alguém do lado de cá tentando espionar, com o olhão regalado, tentando, ó, rindo à toa lá, querendo olhar os seus dados no seu computador. Ele instala um bot ali para encaminhar informações para o lado de fora. O firewall é responsável por isso também. Ele vai averiguar e vai falar, peraí, você está querendo sair com coisa daqui? Não, você não vai sair com nada do nosso prédio, não. Pode deixar isso aí, destrói o pacote, não deixa eu sair. Então a função do firewall é essa, resumindo assim, bem a grosso modo. O que o firewall não é? Ele não é um antivírus, ele é uma proteção de rede. Ele analisa fluxo de rede. Por aí então você já tem uma noção bem precisa. Agora dá para a gente ler o que Tannenbaum fala sobre firewall. Esse Andrews Tannenbaum é uma das referências para mim em relação à rede, um senhorzinho já de 70 e poucos anos, formado no MIT, americano, conheço muito, eu tenho livro dele aqui, na verdade eu tirei essa parte aqui de um dos livros, uma definição bem básica de firewall. A ideia básica por trás de um firewall é impedir a entrada de intrusos e a saída de dados secretos. Um firewall consiste em dois filtros de pacotes, ou seja, vai filtrar os pacotes que estão entrando, e um gateway de aplicação, ou seja, tem um filtro e uma porta. É isso aí, a definição mais enxuta que eu pude trazer para vocês. Agora vamos dar continuidade na questão. Voltando aqui na questão, ele fala que um firewall instalado no computador evitará ações danosas. Ele pode cuidar para diminuir, né? Hackers e tal, garantindo proteção. Quem disse que o firewall consegue garantir? Quem disse que qualquer sistema de segurança garante alguma coisa? Eles diminuem bastante, melhoram, o seu sistema vai ficar mais seguro, mas ninguém garante. Então, por vários motivos nessa questão,
ela está errada. O firewall não faz isso, ele não é um antivírus. Na verdade, quando começa a misturar demais isso aqui, eu vou mostrar mais para frente as definições certinhas de vírus, malware, phishing, algumas questões para a gente dar uma amadurecida em relação à segurança. Vamos lá então, falamos sobre o firewall, definimos. Vamos para a assertiva B. Deixar apenas pessoas da família terem acesso ao computador garante que não haja riscos à segurança da informação. Essa não precisa nem comentar, né? Tem nada a ver com nada. Só porque a minha família mexe não dá ruim. Isso aqui não tem nem que comentar não. Muito ruim. Essa aqui foi para ninguém, para o cara ficar feliz que não estudou nada e falar assim, opa, essa aqui está errada. Vamos para uma questão mais técnica. Abrir fotografias recebidas por e-mail não representa risco, já que esse tipo de arquivo não pode conter códigos maliciosos. Essa também está muito fácil, né? Eu até constei aqui da cartilha CERT, que a gente vai mostrar daqui a pouco, essa síntesezinha de vírus. Vírus propagado por e-mail, recebido como um arquivo anexo a um e-mail, cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. A própria questão já fala, então, abrir fotografia, você pode ativar um vírus sim. Então, essa questão aqui também está errada. D. Não se deve fornecer informações pessoais solicitadas por quaisquer empresas através de mensagem de e-mail. Certinho, né? Isso aqui ficou muito fácil, né? Essa questão, na verdade, ela é muito fácil, porém muito rica de conceitos. Por isso que eu estou explorando ela um pouco mais, para a gente atacar questões mais complexas um pouco. Trouxe também com a definição de phishing, porque quando fala em fornecer informações pessoais solicitadas por qualquer empresa através de mensagem de e-mail, o phishing, esse tipo de fraude aqui, ó, por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social. Isso aqui é um problema. O que seria engenharia social? É quando todo o sistema seu está funcionando tudo direitinho, aparece um cara engenhoso, olha a palavra, e consegue burlar. Isso é muito comum em filmes, vou ilustrar, fica mais fácil. Filme policial, então, nem fala. O camarada consegue entrar na delegacia, fica atrás de uma mesa escondido, espera o agente levantar, porque o computador dele, embora ele tenha firewall, antivírus, senha poderosa, criptografia e tudo mais, quando ele está utilizando, o computador está todo aberto. O camarada que é engenhoso, ele entra, naquele momento que o agente sai para tomar um café, ele entra e coloca um pendrive lá e fica aquela barrinha carregando, aquele desespero, aquela música de ação. Aí quando dá completo, ele tira o pendrive, sai correndo, aí o agente chega trabalhando tranquilo, às vezes o cara desconfia que foi roubado, aí já é tarde demais, às vezes nem desconfia, isso é em filme, né? Mas o que o cara utilizou aqui? Engenharia social. Ele precisa ser um hacker, conhecer muito de informática para isso? Nada, ele vai lá e vai aproveitar que o usuário vacilou e vai invadir. Mas existem as outras técnicas, né? Então o phishing é de pescaria. Esse aqui para você focar, é um dos que mais cai em prova, tá? Esse phishing. Quais são as palavras-chave para você fixar bem? Tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros. Geralmente aparece mais a palavra financeiro quando tem phishing. De usuário, pela utilização combinada de meios técnicos. A parte de meios técnicos é, por exemplo, ele vai pegar uma página falsa e vai jogar no seu e-mail para que você clique, seja direcionado para uma página de banco, muito parecida com a do seu banco, onde você vai digitar dados e ele vai pescar esses seus dados. Fique muito esperto com isso. Não só pelo concurso para você não errar, mas na sua vida pessoal também. Essa informação está aqui na cartilha cert.br/golpes. Isso aqui é considerado um golpe também. Estou dando uma pincelada mais rápida em cima disso aqui, mas eu vou mostrar para você onde você vai estudar isso aqui de forma mais profunda. Letra E, para finalizar, ter um computador com sistema operacional que não seja Windows garante a segurança, pois criminosos preferem atacar os usuários desta plataforma, dessa qual o Windows. Aqui está falando de quê, né? Não quis dizer assim escancarado, mas está falando isso aqui, ó. Ter um computador com Linux, ter um computador com sistema operacional que não seja Windows, ou seja Linux, garante a segurança, pois os criminosos preferem atacar. Que os criminosos preferem atacar o Windows, isso é fato. Que o Windows é mais vulnerável a vírus, é fato também. Agora, o Linux ele é imune? De jeito nenhum. Pode ser atacado normalmente. Então, isso não garante. Pode até que seja que diminua. Então, está errado também essa questão. Gabarito, letra D, dessa questão 1. Beleza? Vamos lá, então, para as dicas.
Quando surgirem questões sobre segurança na internet para você resolver, porque você não vai conseguir, eu não vou conseguir, na verdade, analisar as 97. Aí você vai lá, começa a analisar, começa a fazer, aparece uma questão sobre segurança. Segurança na internet, golpes, códigos maliciosos, spam, criptografia, etc. Onde devo buscar material? cartilhacert.br. Vamos lá. A cartilha eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Quem ainda não conhece, pessoal, o nosso site se chama fabianoabreu.com. Cá embaixo tem o banner do cert.br. Só você clicar e já vai acessar aqui. Ó. A cartilha tem livro. Já recomendei 1 milhão de vezes para que os alunos baixem essa cartilha. A maioria dos meus alunos já tem. E aqui no início você consegue dar uma navegada bacana e baixar muita coisa. Baixar tudo, na verdade. O que mais cai? Códigos maliciosos. Está aqui. Ó. E tem uma parte mais interessante ainda, que são fascículos para você dar aula. Eu posso utilizar aqui ó, o direito que regula isso aqui. Na verdade, ele é o Commons Creative. Ele possibilita que eu coloque esse banner aqui no site, é autorizado. Ele possibilita que a gente possa dar aula, inclusive, dá uma olhada aqui, quer ver nesse aqui, ó. Códigos maliciosos, esse aqui, ó. PDF não, eu quero ele em PowerPoint. Esse aqui, ó. Vou baixar ele aqui de uma vez, a gente vai utilizar ele numa próxima questão. Já abre direto, tá vendo? Sem inscrição, sem nada. E aparece aqui até onde você pode colocar seu nome, ó. Posso colocar aqui, ó. Coloco meu nome, coloco o nome da empresa, e-mail e tal. E podemos utilizar para dar aula. Olha lá, vem pronto, você pode baixar. Se você é professor, pode baixar esse material, dar aula com ele, que você só tem que respeitar a fonte. Sempre citar que esse material é a cartilha cert.br e citar a fonte aqui. Porque é uma das formas de segurança para dar a navegação mais segura possível. A gente vai voltar nela aqui daqui a pouco para resolver outra questão. Vamos para a segunda questão. Ainda, né, de intranet. As 10 primeiras questões são de intranet, internet, redes e tudo mais. Vamos lá. Ah, pessoal, mostrando o edital aqui rapidinho. O que está previsto no edital para a gente? Só para você se orientar. Vamos lá. As 97 questões estão aqui. Cronograma de matérias conforme edital. A gente está aqui, ó, conceitos fundamentais de internet, intranet e rede de computadores. Por isso que eu falei que o firewall está dentro do conceito de redes. Esse aqui é o 1, tem 10 questões. Aí para cada item desse, a gente selecionou algumas questões, no final, mais ou menos a média aqui, quase 10 questões de cada, deram 97 questões. Mas já achei uma repetida. Se achar alguma outra aí, me desculpem, porque eu fiz o possível para manter o material mais enxuto e direcionado. Mas eu só achei uma até agora. Se tiver mais, pode postar no comentário, não tem problema não. É bom que você revisa. Vamos lá, uma questão de 2018. A intranet é uma rede de computadores que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à internet. Verdade. Diferente da internet, uma intranet, ou seja, agora vai comparar as duas. Vai perguntar agora para o aluno se você sabe o que é uma internet e uma intranet. Então, diferente de uma internet, vamos definir uma intranet agora. Não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI. Errado. Vou explicar mais para frente por quê e onde você encontra material para estudar isso. Em resumo, a internet e a intranet usam a mesma pilha de protocolos, a mesma estrutura, a mesma infraestrutura, é basicamente a mesma coisa. São alguns conceitos que são diferentes, mas a tecnologia é a mesma. Se você anotar isso, que a tecnologia da internet é a mesma tecnologia da intranet, você já acerta 1 zilhão de questões em provas. Sempre eles vão fazer esse comparativo. Vamos para B. É uma rede interna e exclusiva de uma organização. Esse é o conceito bem purista de intranet. Achamos o gabarito, mas vamos continuar a análise. Está na página 170 do e-book. Agora vem a questão da merchan, né, pessoal? Eu montei, o pessoal pediu muito para eu montar um material direcionado. O que eu fiz? Eu peguei o material 2019 que eu tenho para a VUNESP, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar onde que encaixe direitinho na sua grade, sem estresse. Complementamos com esse material de busca e pesquisa, que tem só 20 folhas. Ele tem teoria e questões, poucas questões, só 6. A maioria que é teoria de busca. E mais esse aqui de 97 questões da Fundação Carlos Chagas. Esses 3 materiais eu fiz um combo, um kit na verdade, kit Fundação Carlos Chagas, Detran SP, está no valor de R$ 37,50. Mas se você já tem esse aqui, você tem quase o material todo. Então você vai mandar um e-mail para a gente, tá aqui, ó, é isso aqui.
esse mais esse mais esse, 462 páginas desse, 61 desse aqui e 20 desse aqui. Total 543 páginas, 3 vezes de 12,50, valorzinho sossegado, é só para você ajudar a gente a manter o sistema e você ter um material com custo bem em conta, né? O que rola, pessoal? Se você já tem esse material da VUNESP, manda um e-mail para a gente, você já tem um contato com a gente lá que nós vamos fazer um esquema bem melhor para você. Se você não tem nada, acesse o site fabianoabreu.com para adquirir o seu e acompanhar o curso completo. Acompanhe as videoaulas e eu vou mostrar como baixa algum material gratuito que você vai formar do mesmo jeito. Vai depender do esforço, né? Chegar lá, chega na verdade é quem quer, quem tem mais esforço. Vamos dar continuidade então na correção. Eu citei esse e-book agora de primeira porque essa questão já requer uma teoriazinha sobre rede. Vamos lá. Não pode ser conectada a outra rede, ou seja, fica restrita ao ambiente interno da empresa. Mentira também, porque ela pode ser conectada a outras redes. Embora ela seja uma intranet corporativa, ela pode ser conectada à internet, por exemplo, e a internet é uma rede, é a rede das redes, é o conjunto de redes mundial. Então, ele pode sim, esse não está errado, pode ser conectado a outras redes, sem deixar de ser uma intranet, tá? Você tem a internet corporativa, utiliza a mesma estrutura da internet e você pode acessar outras redes sim. Isso aqui eu vou mostrar lá na teoria agora, onde você vai ler isso. Não conecta equipamentos usando tecnologias Wi-Fi, pois não suporta protocolos wireless. Mentira também, porque o que eu falei lá no começo? Se você entendeu que a internet e a intranet usam a mesma tecnologia, você entendeu que ela tem tudo igual, só alguns conceitos vão diferir, mas a parte de estrutura, as duas fazem a mesma coisa. Aí você não cai em pegadinha como essa aqui. E a letra E, para finalizar, acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central utilizando o protocolo HTML, Hypertext Markup Language, linguagem de hipertexto. Isso aqui é uma linguagem, né, pessoal, para desenvolver páginas HTML, páginas web. Isso não é protocolo. Então, Fabiano, mas isso eu não sabia. Meu amigo, minha amiga, você quer passar, você quer estar lá na lista, no topo da lista. São em torno de 400 vagas. Não sei quantos inscritos que vão ter. Preocupa só com a sua vaga. Mas você vai ter que dar uma lida, vai ter que pegar uma teoriazinha, fazer questões, revisar, para que você chegue lá e gabarite o negócio. Então, agora é o seguinte, antes da 3 eu vou mostrar aqui onde que está esse material. E-book, Informática, VUNESP. Ele é VUNESP, ele serve para a Fundação Carlos Chaga? Pessoal, o que ele é VUNESP? São questões, mais questões da VUNESP. A parte teórica, informática, gente, o Windows 10 é o Windows 10 para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a VUNESP, para o CESP, continua sendo Windows 10. Excel, continua sendo Excel. Segurança em rede, continua sendo segurança em rede. Essa questão de concurso, eu gostaria até de esclarecer isso para vocês, que o concurso ele é muito específico para a área administrativa, área de tribunal, área X, área Y. Isso é muito comum no direito. O direito administrativo é mais cobrado nessa, o direito penal mais nas militares. Informática, ela é um geralzão. É claro que estudar as questões da banca e pegar o perfil da banca é interessante. Por isso que eu separei nada mais, nada menos que 97 questões. Mas a parte teórica, vamos dar uma olhada aqui. Está na página, eu comentei que estava na página 170. Olha aqui. Esse material, eu já tenho mais de 15 e-books e essa teoria de internet e intranet é uma teoria só, para qualquer área. Então, esse material específico aqui, ele vai estar na maioria dos nossos e-books que cai conceito de internet e intranet. É bem antigo e sempre atual, na verdade. O que está escrito aqui e como está escrito na prova. Eu estou comentando isso porque o e-book foi escrito antes da questão, mas pela experiência que a gente tem, a gente vai catando aquilo ali que as bancas gostam de cobrar em vários cargos e joga o material para você dar uma lida. Olha aqui, o que é a internet? Conjunto de redes. Modelo cliente-servidor, protocolo TCP/IP. Só o que está negrito aqui você já mata 300 questões. Sério, pessoal, estou falando sério. Se você entender que a internet tem um modelo cliente-servidor, cliente de um lado, servidor do outro, ela tem hierarquia, não é um ponto a ponto, ela é cliente-servidor. A pilha dela é o TCP/IP, você já acerta uma série de questões. E a intranet é uma rede de computadores restrita ao ambiente interno de uma organização. É utilizada a mesma tecnologia que a internet. Já matava aquela questão lá de cara. Seu acesso é exclusivo aos membros da organização, compartilha informações, rede restrita a um local físico e olha aqui,
pode estar conectada à internet ou não. São só dicas em cima de dicas, é um material bem sucinto. Eu digito esse material, não é copia e cola de Wikipédia, de um livro, nem nada. Eu vou estudando, estudo uma parte e tal, o material vai sendo montado durante anos para que você pegue o negócio mais mastigado possível. Aqui tem conceito de extranet e tudo mais. Então, quando aparecer questões sobre internet, é esse capítulo aqui, ó. Ele começa nessa página 170. Na verdade, já começa bem antes, porque a gente tem a introdução aqui, ó, sobre rede de computadores e tal, mas está bem completo. Então, esse material ele é só VUNESP. Esse e-book ele é VUNESP em função da maioria das questões dele serem VUNESP e ele ter todo o conteúdo da grade que é cobrado pela VUNESP. O que você tem que fazer? Para Detran, vai ser cobrado Windows 7. Esse e-book tem Windows 7 completo, mas tem Windows 10 também e tem Linux também. Ele vai servir para outros concursos? Vai servir para vários concursos que você for prestar. Porém, nesse momento exato, é só você recorrer ao índice, que é automático, está aqui, ó, e clicar. Você vai clicar em Windows 10? Não, você vai clicar em Windows 7, ó, questões de Windows 7, o Windows 10 está aqui, Windows 10, Windows 7, ó, sistema operacional Windows 7. Você vai clicar aqui e vai estudar seu capítulo. É automático o índice, é bem simples de ser feito. Então, pode ficar tranquilo que dá para você ter um material teórico, confrontar a sua grade do Detran com esse e-book e fechar e gabaritar a informática. É material para mais de metro. Vamos lá então para mais uma questão. Questão número 3, Prefeitura de Recife, assistente de gestão pública. Vírus e worms. Agora, esse aqui você não vai no e-book, você vai lá na cartilha, eu vou mostrar agora. Que interessante isso aqui, galera. Eu gosto mais de mostrar isso aqui. Tem aluno que não vai na cartilha, erra questões de segurança da informação, porque simplesmente não sabe que existe uma cartilha que tem tudo. Do jeito que está escrito aqui, você vai achar na cartilha. As bancas retiram o conteúdo para montar as questões da cartilha CERT. Então você tem que baixar. Vamos lá. Vírus e worms, ou worms, conforme queiram, são dois tipos de malware. Vamos fazer uma pausa aqui, galera, uma consideração. O que é um malware? Malware, ou seja, um software maligno, prejudicial ao seu computador. Não é vírus. Vírus é uma categoria de malware. Então, vírus e worms são dois tipos de malware. Malware categoriza tudo, agrupa tudo. É como se fosse uma caixa cheia de coisa ruim. Tudo aqui, ó, vírus, spyware, bot e tudo mais que a gente vai conhecer aqui. E esse círculo todo chama malware. Então, não é tudo que é vírus. Vírus é uma categoria bem específica e essa questão especificamente vai cobrar isso de você. Você saber separar um do outro. Então vamos lá, vírus e worms são dois tipos de malware que podem ser obtidos por e-mail, em sites da internet, no compartilhamento de arquivos e em redes sociais, e mensagens instantâneas, entre outros. Ou seja, são várias formas de ser vítima dessas pragas aí. Diferentemente do vírus ou worms, é o tipo de questão que derruba demais, porque agora vai comparar duas coisas que são parecidíssimas, mas eu vou mostrar para você a palavrinha-chave que diferencia um do outro. Propagam-se enviando cópia de si próprio. Todos dois fazem isso. Automaticamente pelas redes. Pessoal, quando falou que ele propaga automaticamente, vou te dar uma dica que nunca mais você vai esquecer. E geralmente aparece redes também quando está se tratando de worms. É só você escrever assim, ó, worms e ler como worms. E depois você fala assim, vermes. O que é um verme? O verme ele se propaga automaticamente. O verme é uma praga mesmo. Você joga o verme aqui, ele vai disseminar tudo. O vírus não, o vírus precisa ser ativado, clicado. É a diferença crucial, você separa os dois. Aí você não erra nunca mais. E geralmente aparece a palavra redes. Isso está ipsiliteris lá na cartilha, desse jeito. A Fundação Carlos Chagas simplesmente foi lá, copiou e colou e deu uma ajustadinha aqui. Não só ela, como todas as bancas fazem isso. Olha outra aqui. Então esse aqui já é o gabarito. Diferente do vírus, o worm. Propaga-se enviando cópia de si mesmo automaticamente. Agora a letra B. É vírus. Olha aqui. Propagam-se por meio de inserção de cópia de si próprio, de si mesmo, em outros arquivos. Por exemplo, um arquivo de macro. Você está lá, você já estudou um pouquinho de informática, né? Você tem um documento do Word, você não pode criar macros para criar formulários, limpar isso aqui automaticamente, criar tipo um programinha dentro do Word, que é chamado macro. No Excel também tem as macros, que muito simples de ser feito. Quando você tem uma macro ativada, tem que tomar muito cuidado
Tanto é que quando você salva, tem que salvar de uma forma específica, como macro, para o computador entender que é macro. E ele vai te perguntar se você quer ativar essa macro, porque ela pode conter vírus. Mas ele tem que ser ativado, tem que clicar em cima dele, nesse documento com macro, para ele executar o vírus. Olha aqui, propagam-se por meio da inserção de cópia de si mesmo em outros arquivos. Ele tem que ter um hospedeiro, o vírus tem que estar aqui agarrado. Ó. Eu costumo até brincar com o pessoal, desenhar ele aqui, ó, ele atrás assim, ó, com o olhinho regalado, esperando alguém clicar, e fica ali, ó. Ele precisa estar com essa foto, agora você não erra nunca mais, e fica ali agarradinho, ele precisa de um hospedeiro. O worm não. Fechou então. Letra C. Normalmente alteram ou removem arquivos do computador. Quem que altera ou remove arquivos do computador? Tanto o vírus quanto o cavalo de Troia faz isso. Então, não é uma característica do worm, é uma característica do vírus também. Mas além do vírus, o cavalo de Troia faz isso também, altera ou remove arquivos do computador. Vários outros fazem? Não. Pela cartilha CERT, Trojan, que é o cavalo de Troia, e vírus faz isso. Alteram ou removem arquivos do computador. Letra D. São instalados no computador quando se executa um arquivo infectado. Olha lá, quem que é instalado quando você executa? São instalados no computador quando se executa um arquivo infectado. Um arquivo com vírus de macro, por exemplo, ele vai ficar rindo à toa quando você clicar. É o vírus também. Isso aqui é vírus, aqui é vírus mais o Trojan, né? Então, não é o worm. Aqui está querendo saber a característica do worm, vermes. E a última, normalmente envia spam e phishing automaticamente a partir do computador. Quem que faz isso? Bot que envia spam e phishing, que é aquela técnica que a gente comentou, né? Um pouquinho lá para trás lá. Quem faz isso é o bot, então não é o worm. Ah, mas como que você sabe disso e tal? Pessoal, tem que dar uma lida. E eu vou te passar um resumo agora, antes de fazer a 4, vamos lá na cartilha agora. Agora o bicho vai pegar, hein? É material demais. Você já aprendeu que você entra no site fabianoabreu.com, rola até aqui no banner, abre a sua cartilha. Vamos lá no fascículo, aquele fascículo que eu mostrei, ele já está aqui, deve estar aqui no download, né? Vamos dar um Ctrl J, ver se ele está aqui. Ele está aqui já, ó. Vou abrir ele aqui. Vou direto para a página, eu separei aqui já, está na página 8. No PowerPoint, se você quiser ir direto com o slide e subir o número dele, você digita no teclado e dá Enter, vai direto. Vamos lá, tipos principais. Vírus. Olha que... Lembram da questão? Agora vamos ler aqui a teoria pela cartilha CERT. Programa ou parte de um programa, isso é definição de vírus, de um computador normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Ah, mas é questão de clicar e tal. Está escrito aqui, ó. Depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. Lembra da folhinha lá, ele agarrado? Ele precisa do hospedeiro para tornar-se ativo, dar continuidade ao processo de infecção. Para que o equipamento seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Aí vamos adiantar aqui. Tipos mais comuns de vírus. Vírus propagado por e-mail, vírus de script, vírus de macro, comentei a macro lá do Excel, do Word, e vírus de telefone celular. Até os aplicativos hoje estão sujeitos a vírus, né? Telefone também. Agora a gente vai para aqui, ó. Aqui tem sobre o cavalo de Troia, não vamos mexer com isso aqui agora, vamos pular para o 18, direto. Worm, ou verme, olha o vermezinho aqui, ó. Olha o cabinho de rede. Sempre que aparece worm, eles relacionam ele com rede. Programa capaz de se propagar automaticamente. Pessoal, estou sendo bem massivo, bem insistente nessa questão, porque é onde o aluno perde mais questões de forma besta, de forma banal. Se a gente entendeu isso aqui, não erra nunca mais. Então, compensa você dar esse esforço maior nessa aula longa e cansativa, mas para que você consiga realmente entender isso e revisar, para que você acerte tudo na prova e gabarite. Então, é automaticamente mesmo, pelas redes. Olha aqui, enviando cópias de si mesmo, de equipamento para equipamento. Está parecendo que eu estou lendo a questão da prova, mas não, eu estou lendo a cartilha do CERT. É muito importante que você leia isso. Modo de propagação. Execução direta de cópias, exploração automática de vulnerabilidades em programas, consome muitos recursos. Inclusive aqui, ó, não vou entrar em muito detalhe, mas o desempenho de redes, porque como ele é um verme, ele multiplica pela rede toda, deixa tudo lento, tudo travado.
Então, é uma praga. Pessoal, eu voltei para o site para a gente não perder o princípio da oportunidade aqui de explicar um negócio bem legal, que é aqui, ó, vai em início. Essa cartilha é a mais top que tem. Essa, se você tiver que escolher alguma para estudar, foca nessa aqui, ó, códigos maliciosos, malware, que eu falei, malware é o pacote das maldades todas. Vamos lá estudar o nosso worm, tá aqui, ó. Na verdade não é isso não, já passamos pelo worm, tá tudo aqui, ó. Mas eu quero nesse comparativo aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que o vírus e o trojan, eles, como é obtido, como ocorre a instalação, como se propaga e as ações maliciosas dele. Altera ou remove arquivos. De onde eu tirei que os dois fazem isso? Olha aqui, vírus e trojan. Altera e remove arquivo. Olha aqui na questão, olha a coincidência. Normalmente alteram e ou removem arquivos do computador. Alteram e ou removem arquivos do computador. O pessoal tira da cartilha e joga lá. Tá aqui, ó, uma colazinha. Essa é importante você ter também. Então, essa cartilha, principalmente de códigos maliciosos, eu diria que, chutando aqui de forma bem precisa, 80% das questões de segurança vão sair dessa cartilha e os 20% das demais. Então, cola com esse negócio aqui, beleza? Vamos lá então para mais uma questão, número 4. Fundação Carlos Chagas, 2019, questão fresquinha. Assistente administrativo de fomento. No campo de busca do site da Google na internet, um técnico de informática digitou a frase financiar as atividades produtivas do estado do Amapá. Que frase, hein? Essa frase inteira aqui, ó. E realizou a pesquisa. Percebeu que muitos sites traziam apenas parte da frase que digitou. Normal, né? Para obter os sites que possuem a referência exata à frase digitada, colocou a frase entre asteriscos, chaves, colchetes, os sinais de maior e menor e aspas. Essa é muito simples, né, pessoal? É entre aspas, para buscar uma informação precisa. Mas nem sempre ela vem tão fácil assim. Por isso, eu coloquei essa complementação aqui, ó, que eu falei com vocês. Por que tem T3 material? Esse e-bookzinho de busca e pesquisa de 20 páginas só. Olha aqui, busca e pesquisa e algumas questões. Questões são poucas, mas a matéria de busca e pesquisa está completinha. Eu começo comentando a questão do VUNESP, agora eu vou provar para vocês. Ah, é VUNESP, não serve? Olha aqui, uma questão da VUNESP, se ela não serve para a Fundação Carlos Chagas ou para qualquer uma outra. Utilizando o site de busca Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase feriados no Brasil. Para isso, deve-se digitar na barra de pesquisa do site o seguinte. Ficou perdido aqui, ó. Esse A tinha que dar um enter, né? Feriados no Brasil, entre parênteses. Feriados menos Brasil. Feriado e comercial no e Brasil. Feriados no Brasil. E feriados no Brasil, entre aspas. É letra E, né? Aí eu explico aqui que é letra E e tal, e daqui para frente a gente começa a explicar um por um. Então, a questão número 4 é muito fácil, é aspas, mas vá lá e estude os outros demais. Pode aparecer agora file type, que aparece toda hora para você achar o tipo de arquivo. Enfim, não vou nem aprofundar. Vá lá e dá uma estudada. Vamos para mais uma questão. A questão número 5, eu vou tirar direto aqui do e-book, não joguei no PowerPoint, porque ela é um pouco extensa, ficaria meio desproporcional lá. Nós vamos abrir o Word aqui. Eu estou até com o Word 2010 aberto, mas vou fazer no 2016, porque o 2010 já está dando uma travinha, porque quando você instala, eu tenho o 2010, 13 e 16 nessa máquina. O 10 começou a dar uma travadinha, mas é o mesmo processo, mesmo. Inclusive, tirando dúvida da maioria dos alunos, a minha prova é 2010. Eu posso estudar pelo 2016? Pode. Vocês vão ver que todas as questões que a gente vai resolver aqui, todas, elas se aplicam às demais versões. Não pode o 2003... aqueles bem antigão que tinha menu ainda. Aquele não, aí mudou bastante. Mas eu explico isso no e-book, cara, tá tudo detalhadinho lá. Da versão 2007 para frente, já passou a ter faixa de opções, as ferramentas ficaram agrupadas de forma bem semelhante. 2010, então, nem se fala, as diferenças são mínimas. Eu vou abrir aqui de uma vez 2016, já 2019 mudou bastante coisa. A gente tem que dar uma estudada nele depois. Mas como não está sendo cobrado ainda, eu vou deixar mais para frente. O 2019. Vamos lá, estou com o Word aqui aberto, 2016. Para começar, olha aqui, guias
é isso aqui, ó, conceito inicial de Word. Guias, grupos e tarefas. Ele é dividido por uma faixa de opções chamada Ribbon. Essa faixa do inglês é Ribbon. Ele tem guias, olha aqui, ó, você vai navegando pelas guias. Cada guia tem seus grupos. A guia principal, página inicial, a que mais cai em prova. Eu tenho todas elas detalhadas no e-book, todo detalhadinho. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, e essa aqui editando. Inserir design, layout. Opa, design que não tem no 2010. Mas o que estava no design vai estar onde? Vai estar em layout. Se você abrir a guia layout, o design está aqui dentro. Eles só dividiram. Então, não faz diferença, sinceramente. Vocês vão ver na prática. Vamos lá, vou deixar ele aqui aberto, vamos fazer questão. Questãozinha de TCC, de monografia, numerar páginas sem deixar a primeira com número e tal. Bem interessante, por isso que eu decidi analisar. Pessoal, 3h10 da manhã, a língua meio travando, vocês desculpem aí, mas é um pouco de cansaço também, né? Mas dá para levar tranquilamente. Fundação Carlos Chagas, 2018, TRT, analista judiciário. Um analista está escrevendo um relatório no Microsoft Word 2010 em português e deseja numerar as páginas a partir da terceira página. Então vamos fazer o seguinte, já vamos fazer na prática lá. Ele está escrevendo um relatório no Word 2010 em português, deseja numerar as páginas a partir da terceira, após a capa e o sumário. Vamos fazer até aqui então. Ele quer numerar, é número de página, a partir da terceira. O que nós vamos fazer? Vou colocar uma fonte maior aqui para a gente entender. Primeira coisa, eu vou na guia design, se fosse 2010 seria layout. E vou só colocar aqui a cor da página um pouco mais escura para ficar legal para vocês entenderem isso. Senão ela some e você não consegue entender o que eu estou escrevendo aqui. Eu vou escrever aqui capa, vou colocar aqui na grupo, página inicial, vou ser bem técnico agora, passa a fazer assim com o computador. Estou no Word, guia, página inicial, eu vou no grupo fonte e vou alterar minha fonte com um tamanho 80, bem grande, para parecer que é capa. Ctrl E, vou centralizar, Ctrl N, negritar e vou descer minha capa aqui. Pronto, fiz a capa. O próximo, eu não vou utilizar o Ctrl Enter e dar quebra de página, porque senão vai perder o conceito da questão, porque lá fala se é quebra de página, se é quebra de seção e tal. Então eu vou utilizar para a próxima página o próprio Enter mesmo, manualmente. Não é a forma técnica, tecnicamente eu teria que dar o Ctrl Enter para quebrar já automático. Aqui eu vou escrever então o sumário. Sumário. Vou tirar o Ctrl E, vou colocar um Ctrl Q para alinhar aqui do lado de cá. Sumário 1, 2, 3, 4 só. Tá bom. 5. Já pulou para a terceira, então já chegamos onde ele queria. Aqui é o texto. O texto eu vou colocar um texto automático. Esse comandinho, que é uma função interessante do Word, igual rend, você coloca aqui, por exemplo, se eu colocar 2, ele vai criar 2 parágrafos para mim. Vírgula, o segundo valor é a quantidade de frases dentro do parágrafo. Vou colocar 3. Então ele vai criar de forma automática para mim um texto qualquer aqui, com 2 parágrafos e cada parágrafo com 3 frases. Só para não ter que digitar, né? Criou. Agora vamos minimizar aqui, agora vai ficar legal, ó, para você entender. Capa, sumário, o texto. Vou deletar esse aqui. Eu vou deletar esse aqui também, para a visualização ficar melhor. Otimizar aqui. Então, agora deu para entender, né? Ele está lá digitando e tal. Aí ele deseja numerar as páginas a partir da terceira página. Então ele quer numerar a partir da terceira. 1, 2, 3. Após a capa e o sumário. Após a capa e o sumário. Então ele quer numerar a partir daqui, ó. Ele quer numerar, mas não quer que o número apareça nem aqui, nem aqui. Iniciando pelo número 1. O que é pior ainda. Ele quer que aqui seja o número 1. Então não quer que numere a capa, nem o sumário. Padrão ABNT, né? Para monografia. Você já fez o seu TCC, monografia, defendeu sua tese. O padrão é esse. É claro que não é com essa fonte gigantesca e nem um negócio colorido. Mas vamos lá. Para isso, deverá posicionar o cursor final no final da segunda página. Então, o que ele fez? Posicionou o cursor aqui no final da página. Para a gente ter certeza que ele está no final, eu vou utilizar aqui marcar tudo, marcadores de parágrafo. Aqui, ó. Aí fica essa marquinha preta. Então, aqui é o final mesmo. O próximo, ele vai para a letra O lá, ó. Beleza. Vou tirar essa coisa horrível aqui de novo. Ele está aqui no local certo. E faz o quê?
Eu vou facilitar a sua vida aqui, nós não vamos sair esmiuçando tudo não. Já fiz alguns testes, já analisei essa questão, achei ela muito interessante, mas já vou direto no gabarito e já vou te dar direto a dica. Isso aqui, pessoal, envolve quebra de seção. O que é quebra de seção? A única questão que fala de quebra de seção aqui é a C. Porém, essa questão ela não está completinha para conseguir o que ele quer, não. Falta alguns detalhes que eu vou mostrar na prática como que é feito. Mas a questão, se você seguir o passo a passo aqui, vai dar certo, mais ou menos. Vamos lá, vou te mostrar. Inserir uma quebra de seção, onde fala quebra de página, por isso que eu falei que eu nem ia entrar com quebra de página para não confundir. Mas se você é teimoso, quiser testar com quebra de página, você vai ver que ela não perde os vínculos, vai numerar tudo aqui. Se você deletar um, vai deletar todos, ou seja, vai ser um bloco inteiro. Quando você quebra seção, você divide o seu documento em seção A, seção B, seção C. Na verdade, seção 1, 2, 3, 4, é em números as seções, não é em letra não. Aí você pode aplicar uma formatação aqui, aplicar outra aqui. É quando você quer que um documento esteja em pé, o outro na horizontal, um retrato, uma paisagem. Quer aplicar coisas diferentes no documento? Tem que aplicar quebra de seções. Onde que ela aparece? Nativamente não vem habilitado. Você clica com direito e habilita aqui, ó, seção. Se eu desabilitar, não aparece mais seção, aparece só a página, tá vendo? Deixa eu fechar aqui. Vou clicar de novo então, vou habilitar seção. Tá aqui, ó, seção 1. O documento inteiro, se eu clicar nele, para um lado, para o outro, ele vai ter uma seção só. Quando eu clico aqui no final, agora vamos lá, explorar novamente recurso. Vamos lá na guia. Olha aqui que detalhe, cara, 2 detalhinhos. Onde que eu vou inserir uma quebra de seção? Guia inserir? Não, aqui só tem quebra de página. A quebra de página, ela se repete na guia Layout, onde está completo todas as quebras. Você tem que explorar a guia Layout, grupo Configurar página, tarefa, ou botão, ou função, quebras. Agora você quebra seção. Olha aqui, quebra de seção, próxima página. Aqui ó, já está posicionado onde eles determinam. Eu criei uma quebra de seção, veio para cá, ó, pulou para cá. O importante é agora você verificar aqui, ó, o que aconteceu? O número da seção. Clique aqui, eu toque para abrir a caixa de diálogo, ir para. Seção 2, está do lado de cá. Mantém o zoom aí, vou clicar na capa agora. Vocês não vão ver, mas eu vou clicar na capa. Apareceu aqui, ó, seção 1. Ok? Agora o meu documento ele está seccionado, tem secções, né? Repartições diferentes. Mas é isso aqui, ó, tem 2 seções. Agora, vamos ver o enunciado. Inserir uma quebra de seção, fiz. Para iniciar a próxima seção na próxima página. Depois, deverá inserir a numeração de páginas no cabeçalho rodapé da 3ª página, sem vínculo com a seção anterior. Ele explica 2 coisas só, mas a gente vai ter que fazer 4 coisinhas para dar certo. Então, vou inserir. Eu posso inserir clicando 2 vezes aqui, ou lá no menu. Menu, na verdade, é errado, tá, pessoal? Perdoem. Aqui não tem menu, tem faixa de opções. Menu tem o LibreOffice e tem a versão antiga do Word. O Word 2003, ele tem menu. Aqui é faixa de opções. Então, ou eu clico 2 vezes, corrigindo aqui, fazendo a minha autocorreção, e vou na guia inserir, ou na verdade, se eu não clicar 2 vezes, eu poderia ir na guia inserir número de página. Mas quando eu clico 2 vezes, já habilita. Agora eu vou aqui, ó, número de página. Vou escolher um local para colocar meu número de página. Olha o que eu uso nos meus e-books aqui, ó. Eu gosto no início, fim da página, margem da página. Eu gosto desse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó. Cliou em todo mundo. Ah, então deu errado. Não, deu errado não. É isso que eu falei. Lá da forma que ela se propõe, faz isso aqui, tira o vínculo. O próximo está onde? Ainda está criou uma guia contextual. Anota isso aí. Quando você está mexendo com uma ferramenta muito específica, a faixa de opções, ela gera uma guia que chama contextual, ou seja, depende do contexto que você está utilizando. Apareceu aqui, ó, ferramentas de cabeçalho e rodapé, uma guia design, diferente dessa design aqui. Aí você vai lá, vai aparecer esse botão aqui, ó, vincular ao anterior, ou seja, embora tenha seções, ele está vinculando a seção anterior, porque talvez você quer criar uma seção simplesmente para mudar o formato da página e tal, mas você quer vincular com o que está vindo atrás. No nosso caso, não. Nós não queremos vincular porque eu quero iniciar, a banca pediu para a gente iniciar no número 1. Então, o que eu vou fazer? Vincular o anterior, eu desmarco. Ah, mas não mudou nada. Claro, não vai mudar. Porque quando eu clicar aqui agora,
Olha lá, tá 1, 2, 3. Deu errado então? Não, deu certinho. Eu tenho que chegar aqui agora, clicar 2 vezes de novo e apagar isso aqui, ó. Quando eu apago, por que não apagou lá? Porque eu apaguei só da primeira sessão. E clico 2 vezes. Agora deu certo. Ah, peraí, mas não deu certo ainda, ele começa no 3. Está começando 1, por isso que eu falei que tem que fazer 4 coisinhas. Deixa eu clicar de novo. Agora a gente vai lá em inserir, né? Número de página. Número de página está aqui. Formatar número de página. É só marcar aqui, ó, iniciar em 1. Isso a banca não detalhou na questão, e não tem questão nenhuma com essas opções. Mas essa é a forma padrão de se criar o seu TCC tão sonhado. Nada de pegar imagem, igual eu já peguei documentos assim, juro que eu já peguei, dentro do órgão público, que eu também sou funcionário público há muitos anos, colega meu que tapou isso aqui com a imagem. Ele vem aqui, ó, inserir essas imagens aqui, ó, pegou a imagenzinha e tapou o número, onde que ele não queria que aparecesse. Aí ele formatou, né, como fundo branco e tal, e tirou as bordas. Você olhava, estava certinho, mas quando você mexia, estava cheio de coisa no documento. A forma técnica não é essa. Dessa forma aqui você consegue. Tranquilo? Isso é uma parte muito importante, pessoal. Revisem isso, não só mesmo para o seu dia a dia, para a prova, na verdade, mas para o dia a dia também. Percebam que, vamos lá no e-book agora, VUNESP, que é o e-book grande. Os pequenos eu não coloquei porque eu estava em cima da hora para lançar esse aqui, pessoal. Não tive tempo de fazer formatações pormenorizadas nesse e-bookzinho aqui. Ele tem o índice automático, tudo numerado, automáticozinhos, mas como é um material à parte, eu não... Acabou que eu, na hora de exportar para PDF, eu não fiz a numeração, só está aqui, ó. Está com índice automático, você pode verificar que ele vai para a página 15, mas ela não tem um número na lateral aqui, ó. Não ficou. Mas você pode navegar por aqui, não atrapalha nada. E é um e-book bem pequeno. Mas o grande, que tem 462 páginas, ele está certinho. Certinho entre aspas. Por quê? Se eu colocar a página 1, ele não vai mostrar, porque a capa não tem número mesmo. Página 2, também não, que é a capa em branco. 3 não, 4 não. A partir da 6 que ele tem. Aqui, se eu fosse obedecer à norma ABNT, eu até explico isso, ó, como navegar pelo e-book e otimizar o aproveitamento e tal. Eu explico essa navegação e por que ele está diferente do padrão ABNT. Ele está contando a capa e geralmente você não conta a capa. Porque ia dar confusão na cabeça do aluno. Quando eu falo assim, vai lá na página 300, aí ele digita 300 aqui, ó. Se eu fizesse da forma corretinha, aqui ia aparecer 301, não, 299, porque a 1 ele não contou, ele ia subtrair 1 ou é ao contrário? Agora eu já confundi. Enfim, não vai bater, ia ficar um número diferente aqui. Então eu considerei capa 1, folha de rosto 2, sumário 3, eu considerei, mas a numeração não aparece de fato, porque eu apliquei essa formatação, eu já faço isso há muito tempo. Olha aqui, ó, desde o TCC, né? Olha lá, não aparece, ó, não tem número. Ela começa a aparecer aqui, ó, na 6. E por aí vai, ó, tá lá, ó. Certinho? Muito interessante para criar seu material. Se você, como eu falei, se você é professor, quer montar, monta um negocinho direitinho para deixar o aluno mais à vontade possível. Um material bem inteligível, bem espaçadinho, fácil de navegar, bem ilustrado, que ajuda bastante. O gabarito dessa questão é a letra E. As demais, eu não lembro se eu marquei, mas está bem comentada. Acredito que eu marquei sim. Mas no final de cada material, de cada bloco de questões, tem os respectivos gabaritos, das 97 questões. Beleza? A próxima aula a gente vai dar continuidade, vou ver qual é o assunto que a gente vai abordar. Se você tiver algum assunto específico, posta nos comentários. E agora sim, se você gostou da aula, deixa seu like. Ela ficou um pouco mais extensa, mais maçante, mas a intenção aqui era que você absorvesse muito conteúdo para você conseguir resolver mais questões possíveis. Te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço, bons estudos e até lá!